Olá, o meu nome é Jorge Tadeu, eu sou português, nasci em Moçambique e era engenheiro civil, fazia cálculos de pontes e estruturas especiais. Converti-me em Joanesburgo e vim para Portugal para falar de Deus e das coisas de Deus a este povo português maravilhoso. E hoje, dia 25 de abril, é para todos nós um momento histórico muito importante. E na ocasião que vivemos, na conjuntura mundial e para mais europeia e portuguesa, este dia toma um significado ainda maior. E é sobre isso que eu queria falar um pouco. É sobre o 25 de abril, o que é que isso significa para mim. Eu nasci num lar português, meus pais eram... o meu pai era do exército, depois mais tarde professora, a minha mãe também era professora, e mesmo sendo em Moçambique, vivendo em Moçambique, eu senti a opressão do regime salazarista, por vários motivos. Um deles é porque todos nós sentimos, embora que eu penso que em Portugal o povo sofreu muitíssimo mais. Mas era proibido falar. À mesa nós, muitas vezes não se falava. Eu via que o meu pai e a minha mãe tinham medo de falar, não é com medo de mim, mas havia medo. E, para mais, depois que o meu avô, que era coronel, foi preso pela ditadura. Então, o 25 de abril para mim representa uma era nova na vida de todos os portugueses, em que, no mínimo, há a liberdade da gente falar. Pode falar o que quiser, que já não é preso, já não há aquele espírito de opressão e repressão que era muitíssimo mau e que eu até penso que quem conhece melhor isso do que eu serão os portugueses que viviam aqui em Lisboa, Portugal, por toda a parte. Mas, para dizer que realmente eu agradeço a Deus e a quem ajudou a fazer o 25 de Abril, para que isso acontecesse. Ao falarmos do 25 de Abril, é evidente que temos de falar dos capitães. E, para mim, eles representam uma série de pessoas corajosas que deram a cara e começaram com um movimento militar, mas que, para minha surpresa, mas boa surpresa, entregaram o poder a um regime civil. E até hoje eles têm o meu respeito, porque ao vermos a história de outros países, a gente vê que quando militares tomam conta do poder, normalmente é uma situação difícil de devolver o poder a entidades civis. Outra coisa que merece o meu respeito é o facto de eles terem, ou não sei bem, ou instituído ou mandado instituir aquilo que nós conhecemos, ou pouco conhecemos, da Constituição da República. Foi há poucos anos, cerca de 10, 15 anos, que eu tomei conhecimento da Constituição. Foi até um juiz que me ensinou, que me entregou a Constituição, e eu fiquei admirado porque a Constituição é um instrumento espetacular, muito bem feito, na minha ótica até hoje não precisa de mudar grandes coisas, talvez uma vírgula aqui ou lá, mas nada de essência, que tem a essência daquilo que é necessário para um povo. E essa Constituição continua a ser muito viva. Agora, desde esta caminhada, desde o dia do 25 de Abril até hoje, qual é a minha constatação? Que durante os princípios, muita gente estava num espírito correto, houve muita interajuda, houve muita dificuldade, muita situação para acertar, e o povo se foi adaptando a uma liberdade nova. Houve muita gente do passado que, claro, transitou para o presente, e ao longo destes anos, a minha análise é a seguinte, que realmente nós tivemos ministros, pessoas políticas mais velhas, com capacidade de governamentação, com um grau de honestidade bem marcante, com um grau de sinceridade de tentar ajudar a nação,
Não importa, na minha análise, se eu concordo, se não concordo, não está isso em jogo, mas realmente eu senti, como português, que havia muita sinceridade em fazer um Portugal diferente, que, ao fim e ao cabo, podia ser melhor, podia ser pior, está muito diferente. Agora, perante os últimos anos, mais concretamente 5 anos para trás ou até 10 anos para trás, ao chegarmos hoje, o que é que eu vejo? Que a geração nova de políticos tomou posse do poder e usa do seu título, do seu cargo, e faz do povo os seus empregados. Faz do dinheiro do Estado dinheiro para as suas próprias empresas, e começou às escondidas por fazer um instituto aqui, uma ONG acolá, e depois abriu-se mais descaradamente, embora aqui às escondidas, o povo não sabia de nada, para aquilo que nós chamamos as PPMs, ou empresas público-privadas. E aqui é, para mim, o descalabro moral total. Porque estes políticos de hoje, ou dos últimos tempos, não têm receio, não têm vergonha de usar de tudo o que é nosso português, do povo português, para fazer aquilo que só tem por interesses, os interesses deles, das empresas que eles governam e das quais eles tiram lucro pessoal. Está tudo dito, há tanta coisa que se diz, e nos últimos anos, 2, 3 anos atrás, então, tem-se aberto como que uma panela e o povo conseguiu espreitar lá para dentro. E na minha análise é o seguinte: ao princípio, durante os primeiros tempos, diria 1, 2, 3 anos, o povo nem podia acreditar naquilo que estava a passar e continuava a acreditar nos políticos e no regime porque estávamos habituados a acreditar nisso. E é com muita dor e muita dificuldade que temos vindo a constatar, porque é semana após semana e mês após mês, que há escândalos, há factos, há coisas que acontecem que são verdadeiras ladroices, uma imoralidade total, e a gente português vê que as pessoas saem impunes. Ninguém é julgado, ninguém é condenado. E isto desse nível para cima, ou seja, a nível de gestão de empresas público-privadas, a nível de Estado, a nível de políticos, etc. Quando eu comecei a ler a Constituição, eu verifiquei uma coisa espetacular. A Constituição diz que os donos do país somos nós, o povo, em que cada um de nós tem um voto, ou seja, tem uma ação. Como numa empresa, somos acionistas, cada um tem uma ação. E nós escolhemos a direção da empresa, vamos assim dizer, ou do governo que queremos, né, em sufrágio nacional, que depois tem um mandato dos portugueses para governar o país, teoricamente de acordo com o programa que eles disseram. Logo aí começa o problema, porque eles acabam sempre por dizer uma coisa para ganhar votos e depois estamos todos cansados de saber que no final eles fazem o que querem. Mas, durante muito tempo, eu juntei-me às vozes de todos os milhões de portugueses a queixar-me dos políticos, até que eu verifiquei que a Constituição contém garantes para o povo português. E, nomeadamente, o quê? Os nossos tribunais, os nossos juízes. A Constituição é um instrumento espetacular, que só muito há pouco tempo, eu diria nos últimos meses, parece que está a começar a fazer luz em algumas pessoas da mídia, em algumas pessoas do povo, porque realmente os instrumentos e as pessoas chamadas para lugares do Estado para nos defender, nos falharam redondamente. E hoje, para mim, o nosso pior inimigo não é mais os políticos, que realmente são tudo o que o povo diz, são ladrões, são corruptos, são mentirosos, mas são aqueles que são chamados como juízes para defender a Constituição, para defender aquilo que lá está, e pura e simplesmente fizeram tudo ao contrário. Veja, por exemplo, se eu não estou a erro, o artigo 201 da Constituição. Diz que os tribunais são um órgão soberano.
Começa logo o grande problema que eu tenho com isso. De soberano não tem nada, porque quem os nomeia são os políticos. Põe, dispõe, logo a soberania foi-se. Não há isenção, é impossível haver isenção. Então, com este último escândalo da possível nomeação do presidente do Tribunal Constitucional, é uma verdadeira vergonha para os juízes, vergonha para todos os políticos, porque só não passou essa situação porque foi muito às claras.